Olá, eu sou o pastor Paulo César, do programa O Atalaia, e novamente estamos juntos aí para compartilharmos a segunda parte do assunto Como Educar Filhos. E nós temos falado que a palavra educar significa desenvolver as faculdades físicas, intelectuais e morais de uma pessoa. Então nós vemos aí que educar não é tão simples assim. Para nós educarmos, nós precisamos termos recebido esse treinamento, recebidos essa educação e passarmos de pai para filhos. E se nós formos mal educados, como nós vamos educar bem? Então nós precisamos educar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, para que eles possam se tornarem adultos melhores, como pessoas, como cristãos, e como filhos, como pessoas na vida social, nos seus relacionamentos. E hoje nós temos visto uma dificuldade muito grande na sociedade, as pessoas para educar filhos. Acham que educar filhos é dar coisas aos filhos. Ao contrário, né? Dar coisas aos filhos sem limites acaba estragando, né? Acaba estragando essas crianças. Eu tenho pena das crianças porque as crianças não têm controle das suas ações, elas não sabem definir e nem medem as consequências das suas ações. E nós, como adultos, como pais principalmente, nós precisamos ajudá-las a serem disciplinadas, corrigidas, e isso muitas vezes os pais deixam a desejar, e nós precisamos tirar essa questão, né? Deixar as crianças fazer o que elas querem, né? Hoje nós temos visto aí, criança determina o que vai comer, criança determina o que vai vestir, criança determina a hora que ela quer brincar, a hora que ela não quer brincar. Então não é assim que se educa crianças, não é assim que se educa filhos, né? E aí vão crescendo, se tornam crianças aí totalmente mimadas, bestial, rebeldes, ignorantes, nariz empinado, acha que todo mundo tem que fazer o que elas querem, porque o primeiro elo de autoridade não agiu na vida delas, foram omissos, porque se o pai e a mãe forem omissos, vai trazer consequências. Nós falamos disso no primeiro vídeo, essa aqui é a segunda parte. Nós queremos hoje compartilharmos mais da questão também na vida ministerial, porque na vida do cristão, o cristão e a igreja tem que ser exemplo para a sociedade. O cristão tem que ser exemplo, e a palavra de Deus diz, Paulo, em 1 Timóteo capítulo 3, nos versos 4 e 5, está escrito assim: o bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhes serem submissos com todo respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então é bem claro, no mesmo capítulo, no versículo 12, o mesmo requisito é para também os diáconos, que o bispo é como se fosse um pastor, e os diáconos como obreiro. Versículo 12, os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. Você já entrou em alguma casa que parecia um circo? Já, né? Aquela casa que muitas vezes é uma bagunça, você não tem tempo para conversar, a criança corre para lá, a criança mexe numa coisa, a criança mexe em outra. Queridos, eu sei que ser pai, como eu falei no primeiro vídeo, não é brincadeira. Nós precisamos aprender a sermos pai e mães. Hoje nós temos visto na sociedade uma grande situação, triste até, crianças cuidando de crianças, ou seja, adolescentes tendo relacionamentos, se juntam, formam uma família e logo a menina está grávida, e muitas vezes porque está grávida tem que se casar e se juntar para criar a criança, e aí nasce uma criança, a mãe tem 15 anos, o pai tem 17 anos. O que uma criança de 15 anos, 17 anos vai educar uma criança? Aí vira o quê? Vira uma bagunça. Essa criança vai crescer totalmente sem nenhum tipo de educação. Ela não vai ser educada, ela vai ser criada. Como se cria pato, cachorro, galinha, né? Criar das coisas, dar alimento. Não, isso não é educar. Educar é desenvolver.
a vida, as faculdades físicas, intelectuais e morais. Então, dá trabalho. E a pessoa tem que também passar por um treinamento desse para poder ensinar os seus filhos. E hoje, em muitos casos, nós temos que educar até gente adulta. Essa é a verdade. Nós, como pastores, temos lidado com isso nas igrejas. Nosso trabalho, muitas vezes, é desenvolver o caráter das pessoas através da palavra de Deus. E a Bíblia é bem clara, meu querido, para você ser pastor, filho, tem que ter a sua casa em sujeição. Tem que ter os teus filhos em sujeição. Que papo que é esse? O pastor começa o culto, o filho do pastor fica do lado de fora da igreja e não vai entrar. E ainda bate de frente com os diáconos, bate de frente com os obreiros. Já vi obreiro muitas vezes pedir para o filho do pastor entrar e disse: não vou entrar, se quiser chama meu pai. E o pai é um pai omisso, é um pastor omisso, sem nenhum tipo de autoridade, e aí acaba estragando o seu próprio ministério, porque isso vai refletir e reflete bem. Por isso que a Bíblia diz: se você não sabe cuidar da sua própria casa, meu irmão, não seja do ministério. Vai cuidar primeiro da sua casa. O seu primeiro rebanho é a sua casa. Então, a Bíblia é bem clara. São requisitos para ser obreiro. O diácono tem que governar bem a sua casa e cuidar bem de seus filhos, ter os seus filhos em sujeição. Eu me lembro, eu conheci um senhor chamado Diácono Severino, homem de Deus. Ele tinha 5 filhos. E o maior tinha 12 anos. Ele chegava no culto, todos os filhos sentavam no mesmo banco. Ele sentava todos eles, começava o culto, ele ia para a porta tomar conta da porta, fazer o seu ofício de porteiro. As crianças não saíam do banco, do início ao fim do culto. E quando eles estavam conversando, que ele notava que estava cochichando um com o outro, ele saía da porta muitas vezes devagarzinho, só dava uma olhadinha, as crianças paravam de conversar. E hoje, irmão, o que nós temos visto nas igrejas é uma vergonha. Eu estive uma certa feita numa igreja para pregar e tinha um menino, meu Deus do céu, aquele menino estava oprimido. Ele corria de um lado para o outro, bagunçava e corria para frente e vinha para trás. Eu fui no banheiro lá no fundo da igreja e eu falei para o diácono, falei: de quem é aquela criança ali que está aí perturbando o culto, correndo e ninguém chama atenção, nenhum obreiro? Ah, pastor, é filho do pastor. Então, queridos, se o filho do pastor está nessa situação, você imagine. Então, queridos, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar. Eu estou dando esse relato, não estou falando o nome de pastor nem da igreja, mas para um aviso. E você também, como membro, já viu uma situação como esta. Certa feita também eu fui pregar numa igreja e meninos, crianças correndo na hora do culto, outro vestido de Batman, com a capa do Batman, na igreja, meu irmão, correndo na hora do culto. Eu peguei a palavra, coloquei ordem na casa, como diz Elias, né? Arrumei o altar, falei: irmãos, quem é os pais dessas crianças? Pega os seus filhos, agora não é hora de correr, não é hora de conversar. Eu tinha liberdade para fazer isso nesta igreja, mas vocês entendem que fica mal, que o exemplo pega mal, que isso tira a autoridade tanto do pastor e coloca os pais em vexame, em situação de vergonha, porque se os pais não conseguem controlar os seus próprios filhos, irmãos, fica difícil. Então nós precisamos, como cristãos, líderes, nós precisamos saber educar os nossos filhos com toda a disciplina, com toda a sujeição. A minha mãe, ela nos criou na igreja. Ai de mim, quantas vezes minha mãe puxava a minha orelha, minha mãe me corrigia, né? Como diz antigamente, dava uns petelecos, uns coques na cabeça. Ela dava um jeito de mostrar a você está errado, cala a boca, fica quieto, sossega, porque nós precisamos ser moldados. A criança é um barro, ela é uma joia, mas precisa ser moldada, polida. E os pais hoje são os boca aberta, desculpe a palavra. Hoje os pais, olha, eles não têm nenhuma autoridade com os filhos. E a Bíblia diz que na questão da igreja, estou falando aqui questão ministerial, você que é pastor, você que é obreiro, leve isso para a sua vida. Se você é um pregador, uma vez estava na igreja, um cara pregando, e antes dele pregar, ele abriu uma mala 007, eu pensei que tinha Bíblia, eu pensei, irmão, tinha um monte de bonequinho de criança. Ele jogou os brinquedos do lado do altar que ele ia pregar, enquanto ele estava pregando, o filho dele estava ali brincando, desfazendo aviãozinho. Irmão, para mim perdeu a autoridade aquela palavra, eu nem sei o que ele pregou. Porque aquela cena me ficou bem claro: eu sou um pai banana, eu sou um camarada sem nenhuma estrutura, e eu estou aqui fazendo o quê? Querendo ensinar você o quê? Você entende o que a Bíblia diz? A Bíblia, irmãos, faz degraus.
tudo começa dentro de casa. No primeiro vídeo eu falei isso, educação vem de berço, um fruto nunca cai longe da árvore. Então nós precisamos sim nos disciplinar como pastores, como obreiros, como líderes, para darmos exemplo às pessoas, às famílias que vão se achegando à igreja, para que elas possam ser abençoadas por Deus. Eu tive 3 filhos, graças a Deus, e os meus 3 filhos foram criados na igreja, dentro da igreja, com toda a disciplina, com toda a ordem e sujeição. Bastava eu olhar para eles. Um bom pai, uma boa mãe que tem autoridade, ele não precisa gritar, fazer estardalhaço, não, só olhar, porque o filho conhece o pai que tem. Então eu já falava antes, nós vamos para o culto, não quero saber de gracinha, não quero saber de brincadeira na hora do culto, não é para ficar indo no banheiro, porque outra coisa também, né? Pelo amor de Deus, tem criança que no banheiro, ela vai 15 vezes no banheiro, e a mãe aproveita também, né? Então vamos também começar a rever essas questões aí. Os banheiros da igreja seria por uma emergência, uma emergência, mas não, parece sala de recreação. Então nós precisamos começar a nos disciplinar. Então nós precisamos dar exemplo. Como nós éramos educados? Os nossos pais, irmãos, eu estou falando da minha casa. A minha mãe, se ela me chamasse Paulo, eu falasse assim para ela: o que foi? Minha mãe dizia: Paulo. Aí eu lembrava, falava: perdão, mãe, senhora. Aí ela falava o que ela queria. Então nós somos ensinados a entender que os nossos pais não são iguais a nós, não estão no mesmo patamar que nós. Nós fomos feitos para sermos filhos e eles para serem autoridade. E o papel social dos pais é amar os filhos, criar os filhos, proteger os filhos, prover os filhos, mas também usar de autoridade para com os filhos. Os pais não foram feitos só para ser legais. Ah, paizão, mãezona, né? Tem um lei, meu velho. Eu acho, irmão, não estou sendo radical aqui, mas quando você começa a quebrar alguns protocolo, você começa a se enfiar em situação difícil. Quando o pai quer ser muito legal, ele perde a autoridade. Então, nós temos que deixar bem claro, o nível de comunicação é outro. Quem tem que ser legal com você é os seus amiguinhos da escola, seus amiguinhos da igreja. Agora, o pai, ele tem que ser responsável para educar. Nós não somos feitos para sermos só legais, mas sim responsáveis na educação dos nossos filhos. Então, o pai tem essa responsabilidade. Então minha mãe sabia distinguir bem essa questão. Ela sabia deixar bem claro, e eu entendia isso bem claro. Mãe é mãe, pai é pai. Falou é autoridade. O papel social de um filho é obedecer e servir. O papel social de um filho numa casa é obedecer e servir. E hoje nós temos visto aí muita situação desastrosas, porque as crianças são fofinhas, são lindas, mas elas crescem e se tornam tiranas. Hoje nós estamos vendo situações aí difíceis, porque os pais criaram brechas para o diabo, para que essas pessoas, essas crianças crescessem sem nenhuma disciplina, sem nenhum efeito de autoridade sobre a vida delas, e elas acham que elas são o centro das atenções, as coisas têm que ser do jeito delas, e nós temos muito trabalho depois para remediar. Melhor prevenir do que remediar. Então hoje nós estamos remediando, né? Muitas vezes os pais levam os filhos nos psicólogos, levam os filhos na escola, exigem da professora milagre. Muitas vezes chega na igreja famílias destruídas, pessoas sem educação, pessoas sem respeito, bate boca com todo mundo, porque não foram ensinadas o seu devido lugar na sociedade e como estabelecer limites. Essa é a questão. Nós precisamos estabelecer os limites para os nossos filhos.
a hora que eles têm que brincar, porque a criança tem que brincar, com que brincar, de que maneira brincar, ou seja, quanto tempo que ela vai usar os videogames, né, os celulares, as redes sociais, quanto tempo, irmãos. Nós não podemos entregar os nossos filhos às babás eletrônicas, nós não podemos entregar as crianças à mercê. Hoje tem videogames aí satânicos, levando jovens à destruição, à violência, à carnificina, às drogas. Então nós temos que estabelecer limites. Você tem que brincar tal hora, chega, pode guardar, pode desligar, vai estudar, hora para se comer também, né? Não é a hora que a criança quer. Eu não quero comer agora. Não é assim que funciona, querido. Numa casa tem que ter disciplina. Hora do almoço, todo mundo vai almoçar. Vem aqui, vamos comer. Não é isso? E também estabelecemos aí algumas questões na dieta dos nossos filhos, estabelecer dietas ricas em frutas, legumes, carnes, etc, para que os nossos filhos também sejam abençoados aí na questão nutricional, para que eles não sejam obesos, crianças. Hoje nós temos crianças aí que têm mais doença que adultos. Por quê? Porque come todo tipo de porcaria. Todo tipo de porcaria, e os pais gostam, né? Os pais acham que é bonito, vou levar meu filho no McDonald's, vou levar meu filho não sei aonde, e enche eles de batata frita, de refrigerante, de porcaria, e nunca. Hoje nós encontramos jovens aí que não comem um legume, não sabem comer uma fruta, não tem uma alimentação rica. Então nós temos que colocar limites, começarmos a ensinar, e também tempo para estudar, tempo para louvar a Deus, tempo para ir à igreja. Nós temos que estabelecer limites. Aqui você pode, aqui você não pode. Olha, quero você tal hora em casa e acabou. Hoje nós temos visto adolescentes morrendo, pais estão enterrando seus filhos. Por quê? Porque eles não deram limites a esses filhos, a essas crianças. Eles nunca disseram não. E quando essas crianças, esses adolescentes se tornam maiores, eles não vão respeitar os limites que você vai querer impor, porque eles não foram ensinados a terem limite. Outra coisa, querido, mostra quem manda na sua casa. Quem é que manda na sua casa, querido? Hoje nós temos visto pais, filhos baterem bocas com o pai, filhos baterem nas mães, filhos desobedecerem publicamente diante da família, no almoço de família. O pai fala algo, o filho vai para aquele lugar, o pai fala, vai, não vou fazer isso não quero fazer. A mãe fala, vai lavar a louça, não quero lavar a louça, manda fulano, manda Beltrano. Irmãos, que papo que é esse? Que papo que é esse, queridos? Deus colocou a autoridade paterna, a autoridade do lar nas mãos dos pais. O marido é o cabeça, a mulher é a sua adjutora, a sua auxiliadora nos respaldos para realmente organizar a casa. Filhos que batem boca com os pais, vai bater boca com o professor, por quê? Porque se o próprio pai ele enfrenta, não vai enfrentar outras autoridades constituída pela sociedade? Lógico que vai. Por isso que não é questão espiritual, querido, nem tudo é demônio. É o demônio está oprimindo meu filho, é carência. Irmão, o passado pode até te influenciar, mas não deve determinar. Eu fui criado sem pai, mas a minha mãe se tornou meu pai e minha mãe. Minha mãe dava uma ordem estabelecida, uma ordem de disciplina. Eu nunca cheguei em casa mais tarde que 11 horas da noite. Nós fomos criados numa época onde que a mãe falava, os filhos abaixavam a orelha, calavam a boca e obedeciam. Que é essa de filho bater de frente, encarar olho a olho o pai? Isso é uma pouca vergonha. Por isso que tem muitos adolescentes morrendo, porque quebraram o mandamento: honra o teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e prolonga os teus dias na face da terra. Se você não cumprir isso, querido, Deus vai realmente limitar a sua vida nesta terra, sim. É bíblico. Então nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E os pais têm que ensinar quem é que manda. Nós vemos aí que tem filhos que não permitem os pais entrarem no seu quarto. Eu fui visitar uma casa uma certa feita, e eu fui orar nessa casa, e eu fui entrar eu achei engraçado que na porta do filho dessa irmã tinha uma placa: proibida a entrada. Na porta
E eu fui orar no quarto, ela disse, não, pastor, nesse quarto eu não entro. Eu falei, mas por quê? Meu filho me proibiu. Eu disse, mas que papo que é esse, minha irmã? Nós abrimos a porta, para você ter ideia, a porta nem chave tinha. Eu abri a porta, irmãos, quando eu entrei no quarto, cheio de pôster de rock, de demônios, Led Zeppelin, em cima do camiseiro tinha um crânio preto com uma vela. O filho daquela irmã estava envolvido com satanismo, com bruxaria, e a própria mãe não sabia, porque ele proibiu ela de entrar, e ela, coitadinha, deixou o filho mandar na casa. Filho, quem paga as contas é os pais, quem mantém as casas é quem provê os pais, não é você, meu irmão? Então você tem toda a autoridade de entrar assim, de entrar, pegar o celular do seu filho, pegar a sua senha assim, saber aonde que ele está navegando, saber o que ele está fazendo, pegar o caderno dele da escola, revisar. Isso é educar. Isso é disciplina, isso é direcionar. Não é cada um fazer o que quer na casa. Então você tem que manter a casa debaixo de uma disciplina. É muito sério isso que eu estou falando. Eu sei que esse assunto não vai ser esgotado em 2 vídeos, mas isso é um alerta. Nós, como cristãos, temos que alertar vocês. Tem que mudar isso. Nós temos direito sim de entrar na vida dos nossos filhos e colocarmos limites e orientá-los na vida para que eles possam realmente serem abençoados, se tornarem pessoas, adultos abençoados. Então, nós precisamos entender isto. Entre na privacidade. Quando acontece alguma coisa com os adolescentes, o último a saber são os pais. Eu não sabia que meu filho era maconheiro, eu não sabia que meu filho estava envolvido com droga, eu não sabia que a minha filha está namorando. Por quê? Porque você é um pai omisso. Você trabalha o dia inteiro, chega à noite, você quer descansar, você não quer problema na sua cabeça. Infelizmente, querido, você tem filhos. Se não queria filhos, não saber criar, então não tenha filhos. Porque se você tem filhos, você tem um grande desafio pela frente, que é educar os seus filhos. Sim, não, como eu disse, o seu sim, o seu não tem que ser tão alto quanto o seu sim. Então os seus filhos vão ser corrigidos, vão se tornar pessoas maravilhosas, porque a coisa mais desastrosa que tem você é receber na sua casa crianças rebeldes, né? Você convida um irmão para vir na sua casa almoçar com você, ou aí você vem, aí vem aquele filho que mexe em tudo, pelo amor de Deus. Queridos, eu criei 3 filhos, nunca nós tiramos uma coisa da estante por causa de filhos, nunca. Ele ia mexer, eu pegava, dava um tapinha na mão dele, não é aquele tapinha, sabe, de luva. Não, dava um tapa para doer. Nunca mais ele mexia. Aí hoje você chega na casa dos irmãos, tá tudo revirado, a estante tá sem nada e tudo jogado em cima. Porque, você sabe como que é, né, pastor? Esse menino não tem jeito. Isso aí eu não sei o que vai ser. Ai, meu Deus do céu, você está falando com a irmã, o moleque corre, grita e pula. Irmão, pelo amor de Cristo, é hora de nós mudarmos este quadro. É hora de nós revermos os nossos valores. Como educar filhos? Procurem na palavra de Deus a seguir o conselho que Paulo dá. Por isso, querido, que o ministério começa em casa. Famílias organizadas, igrejas organizadas. Filhos educados em casa, filhos educados na igreja, na escola, no trabalho, na sociedade. É uma pessoa que vai desenvolver, é uma pessoa que vai crescer e ser abençoada por Deus. Por isso que nós temos a responsabilidade de estar falando com você nessa hora sobre este assunto. Tá bom? Deus é o nosso Pai. A Bíblia diz em Hebreus que Deus nos corrige, Deus nos disciplina. Sendo nosso Pai eterno, Ele nos disciplina. Então vamos seguir o exemplo do nosso Pai eterno e vamos começar a corrigir e a disciplinar os nossos filhos para que nós possamos termos aí uma família abençoada. Amém? Vida bem-sucedida não é mágica, não é milagre. É resultado de uma vida disciplinada e organizada na presença de Deus. Deixo o meu abraço a todos vocês, que você possa examinar, que você possa pensar, que você possa avaliar tudo isso que foi falado. Aplique na sua vida e o seu lar, os seus filhos serão bem-sucedidos e abençoados em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, deixe o seu like, acione aí o sininho, esteja compartilhando conosco aí, em nome do Senhor.